A carne mais barata do mercado é a carne negra. Que é a primeira a ir pro plástico preto. Quem conhece o plástico preto? É só nós. Tenho as matrizes afro-brasileiras como base filosófica do meu trabalho, mas é uma base que eu tive que buscar. Não é uma base que eu tinha essencialmente na minha família, assim. A gente não tinha espelho em casa. A gente não tinha cabelo grande assim e tal. Minha mãe não deixava o cabelo crescer. Quem cortava o nosso cabelo era a minha irmã. Eu só fui ver meu rosto quando meu pai estava perto de aposentar, que ele levava a gente porque ele ia assistir jogo. E aconteceu da televisão chegar primeiro. E quando a televisão chegou, eu só via loiro. Eu achava que eu era branco. Mas achava convicto. Eu via um menino branco. Na hora que eu me vi, eu tomei um choque. Meu coração sente a mesma coisa que agora. Eu olhava pra mim assim, tipo, peraí, mas esse não sou eu. Moleque. É uma violência psicológica que a gente sofre e a gente nem se dá conta. Só vê branco na televisão. Então, quando eu fui pro Senegal, eu tirei muita foto de outdoor. Eu tirava foto de outdoor, eu tirava foto da televisão. E os caras assim, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu nunca vi tanto negro na televisão, nem em outdoor. Eles, cara, mas você tá na África. Eu falei, pois é, mas no Brasil não tem negro no outdoor, não, filho. Eles, não tem negro no outdoor? Que isso? Como não tem negro no outdoor? Cara, o Brasil é um país racista. Eles, sério? O Brasil é um país racista? Eu falei, pra caralho, meu irmão. Você não faz ideia. Afronta, então. Afronta. É agora. Afronta, então. Nosso encontro. Processo de cura. Descolonize o pensamento. Eu tive uma experiência, foi meu primeiro longa-metragem, que foi Uma Onda no Ar. Aconteceu essa coisa de ter contato com várias pessoas que estavam na cena e que eram negros. Por exemplo, começou a rodar o Cidade de Deus. Aí começou a ter esse boom. Comecei a ir para São Paulo, fui para Rio de Janeiro, comecei a girar. Eu olhei e vi minha imagem assim, espalhada assim, de uma hora para outra, de uma forma muito maior do que a de uma exposição de arte. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, esse negócio é muita responsabilidade. Eu tenho que entender muito mais o lugar onde eu estou, porque quando eu comecei a ir para as palestras do filme e cantava minhas músicas, falava, não, eu sou um artista múltiplo, tenho minhas próprias músicas. Não, canta uma música sua. Eu falei, cara, não tem violão, não tem nada. Não, canta uma música sua, pode cantar aí, a capela mesmo. Eu falei, tá. Aí cantei. Na hora que eu via como que minha voz entrava naquelas pessoas, como que elas estavam receptivas, eu comecei a pensar na responsabilidade que o ritual tem. Nessa época eu já estava procurando e vivenciando o candomblé de uma forma muito profunda, o candomblé e a umbanda. Essa imersão lá, então, me engajou muito para a escrita das músicas do meu primeiro disco, meu primeiro livro, as coisas que eu comecei a fazer inicialmente. E aí eu comecei a entender o que era esse lugar da cultura negra dentro da perspectiva da arte contemporânea também. A minha mãe sempre cantou em coral e a minha avó levava a gente para poder ver minha mãe ensaiando no coral. Então, a música entra na minha vida aí. Eu tive a sorte de ter um primo, que ele se chama Marciano Gonçalves, que é um grande escultor, é um cara que, quando eu era muito novo, ele fez uma visita lá em casa e viu um desenho que eu fiz da minha mãe. E era um retrato. Ele falou assim, mas tá bom demais para sua idade. E eu tinha 7 anos. Então, ali, eu colei nele e comecei a trabalhar com ele profissionalmente mesmo a partir dos 13, já com cenografia, recebendo um salário. Tinha vezes que eu recebia, sei lá, R$500 para a época, era muita grana para um adolescente. Então eu gastava esse dinheiro todo fazendo o quê? Comprando tinta para pintar, para pichar. A minha formação ali no desenho é na pichação, começa a pichar. Só que eu fui saindo desse universo da pichação e adentrando mais no universo da cenografia, e ali eu conheci o teatro. Comecei a ver um grupo de atores ensaiando uma peça. Uma vez a gente fez umas máscaras para eles. Aí eu fiquei muito encantado com isso. Falei, cara, na hora que eu vi, os caras estavam fumando, fazendo nada demais. A hora que eles puseram as máscaras e o corpo mudou, a minha cabeça falou assim,
Ué, mas o que é isso, meu primo? Isso aí é teatro. Eu comecei a entender o que era teatro, comecei a fazer teatro amador com esse amigo meu, Conte Beiça. Era um cara que gastava o tempo dele, a grana dele, para comprar livro. E lia muito. Na época ele estava lendo um livro dessa grossura sobre o Hitler. Eu falei assim, cara, você está lendo sobre o Hitler? Mas que coisa escrota. Ele falou assim, cara, a gente tem que saber como as pessoas pensam. Se você não sabe como que um cara desse pensa, ele vem cá e te coloniza de novo. Até para você jogar questões, é fundamental que você tenha um domínio sobre as ferramentas de discurso. Então eu comecei a diluir a reflexão sobre o corpo enquanto ferramenta de discurso, o desenho, a voz, né, como o corpo projetado, comecei a pensar nessas coisas e pensar também em outras mídias, a fotografia, a gravura. Minha adolescência foi toda permeada por uma constante assimilação de linguagens. E quando eu comecei realmente a tomar a decisão de viver de arte, eu já estava aí com meus 17, quando eu vendi todos os quadros de uma exposição minha. Fiz 7 pinturas para essa exposição, uma exposição coletiva. E eu vendi as 7 pinturas. Cada uma delas, na época, o cálculo daria tipo uns R$500, cada uma. Então, eu fiz uma grana, assim, de uma vez, que eu não esperava. Logo depois que eu vendi esses trabalhos, abriu a Bienal com uma série de trabalhos que eu fiquei muito curioso para ver. Eu nem conhecia São Paulo, nunca tinha ido para São Paulo. Para mim foi muito importante porque eu vi que eu não estava no caminho errado com a minha obra. Tinha uma obra que chamava Black Girl in the Window, que era uma pintura de uma mulher negra, assim, com a palma da mão aberta, e tinha uns símbolos na mão dela, e eu estava usando muito símbolo de Umbanda. Sem ser umbandista na época, eu tinha comprado uns cadernos sobre cultura negra, eu comecei a pegar essas coisas que me interessavam muito. Eu negro, adolescente, conhecendo cultura africana, afro-brasileira, eu comecei a pesquisar alguma coisa na história da arte e eu não via artistas negros. Mas é lógico, a história da arte está toda centrada na Europa. E eu comecei a perceber que a questão era muito mais eu, como ser humano, dentro desse lugar, sabe, onde eu não encontrava um espelho, né? Eu estava muito andando num segmento que era de arte contemporânea e de teatro, onde muitas vezes eu era o único negro. Um amigo meu, ele olhando meus desenhos, ele olhava assim, olhou, cara, você desenha pra caralho. Ele falou, pô, obrigado. Você só desenha negro? Aí eu, não. Aí eu olhei pros meus desenhos e falei assim, ué, eu não tinha percebido que eu só desenhava negro. Não existe ainda um estudo sobre a filosofia de arte que parte de artistas como nós. Isso a gente está criando agora. Eu trabalho com um tempo espiral. Ah, mas o que é um tempo espiral? A lógica espiral ela vem de Exu. Ele possibilita em que as coisas elas podem estar em ascensão e dialogando com outras ou podem estar imergindo, mergulhando em coisas que ainda não estão adormecidas, foram decantadas por um movimento. Então, ela gera um movimento ali e tudo aquilo sobe. E deixa decantar novamente para que você possa entender pela experiência. Numa sociedade como a nossa, em que a lógica ela ainda é eurocêntrica e que o templo, né, o ciclo do tempo, a experiência do templo, ela é linear, isso tudo passa por um viés que não é experimentado. É o que acontece muitas vezes com nós, artistas negros e negras, é negar o tempo da reflexão. Por quê? Não tem tempo para isso, eu preciso fazer. Eu preciso fazer porque o tempo é agora, a hora é agora. Ou, não existe tempo e espaço. Isso é uma coisa que eu ouvi dos catiços, eu ouvi isso de caboclo, já ouvi isso de preto velho. Dizer, falar assim, olha, tempo e espaço não existe, isso é uma ilusão. É muito difícil se situar historicamente quando a gente está no olho do furacão. A história, ela é muito mais dinâmica do que a gente consegue perceber. Todo mundo falava em diáspora como se fosse uma coisa resolvida, e não é. A gente precisa entender e se entender enquanto diáspora também, sabe? É um posicionamento poético-político que empodera muito o entendimento de que a civilização africana que sofreu a violência política da escravidão, que é
uma violência política mundial coordenada. E silenciar a violência é o que tem sido feito constantemente. Não, esquece isso, não apaga isso. E a nossa produção artística fala de coisas que lhes são caras, né? Quando... Aí, falar de uma coisa, por exemplo, nessa experiência da descoberta de parceiros, está bem nesse lugar. A possibilidade de entender que, quando eu chego na Bienal de São Paulo e quando eu chego na Bienal de Dakar, olha, você viu... Para chegar, não consegui chegar na Bienal de São Paulo ainda com minha obra. Eu cheguei na de Dakar. Existe uma África fictícia, né? Que quando eu comecei a fazer dança afro, o povo, não, porque a África é assim, a África é assado, que ritmo é assim, que ritmo é assado. Aí quando você começa, as redes sociais fizeram isso, elas pegaram a África e falaram, não, a África tá aqui, ó. Isso é o Zimbábue, as danças do Zimbábue. Ah, isso aqui é Tumbuktu. Ah, isso aqui é o Senegal, isso aqui é o Senegâmbia, isso aqui é o Congo, isso é Moçambique. E aí, as mídias sociais, eu acredito que elas realmente foram uma chave que nos aproximou, possibilitou esse diálogo. Cara, a gente precisa pisar no mundo. A gente precisa ver esse encontro de negritude, ele precisa acontecer de fora a fora, sabe? A gente precisa se encontrar para poder realmente levantar as questões, porque é o que a colonização tenta silenciar ainda. À medida que a gente se encontra, né, eu, você, Diane, aí a gente começou a fazer alguma coisa, né? É tão recente essa possibilidade de realizar coisas juntos que a gente começa a refletir sobre, peraí, existe um discurso vivo que está querendo nascer a partir da gente, né? Uma conjugação, você pensar ali na luta pelos direitos civis, quando aparece o Malcolm X, né, o Luther King, contemporâneo da Nina Simone e toda essa galera. Você fala, nossa, mas você está querendo comparar, não sei o quê. Cara, é o nosso espelho. Então já existia esse desejo de que que o nosso futuro fosse outro, de que fosse um futuro em que a gente estivesse com um corpo empoderado, pelo entendimento que assim, eu sou um humano com o direito de dizer o que eu quero dizer, de falar de poesia, de falar de amor, de falar de violência, ou de falar do espiritual a partir do meu espiritual, ou do desejo de encontro com o espiritual que não seja cristão. Cara, imagina a gente ter um planeta onde só entra negro. Aí dá aquele frio na barriga e fala assim, nossa, mas eu tenho tanto amigo branco legal. Cara, que bom, eu também tenho, mas imagina um lugar onde você pode entrar ali, nu, sem medo. E que daqui a algum tempo a gente abra para outras pessoas entrarem, para elas entenderem a perspectiva do nosso local de fala. Porque o local de fala deles está em todo lugar. A gente não precisa ter medo mais de falar de nós. É algo que está em efervescência dentro de você que você não consegue silenciar. Muito da produção de arte contemporânea está bebendo nessa água, sem medo. Afronta, então.